Pensemos em mais alguns aspectos da covardia, misturada com as limitações humanas e ao mesmo tempo com a justiça de Deus. É o que a gente vê aqui em Deuteronômio 25, no capítulo 25, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Ele não perca a humanidade, né? Não atarás a boca ao boi quando debulha. E aí, essas instruções sobre a questão do açoite terminam com esse provérbio. O boi está debulhando, o boi está trabalhando, ele está ali separando as sementes. Tinha-se em Israel aquela prática de amarrá-lo, atar a boca do boi, para que eles não tivessem, digamos assim, prejuízo. Quer dizer, o bichinho já estava ali trabalhando, não ganha nada por aquilo, eu tenho que trabalhar com a boca atada. Se a gente traz isso para hoje, né, como fazem aí com as vacas que estão amamentando, ela está lá trabalhando, sendo escrava de tirar leite para a humanidade, e aí ela não pode nem ter o prazer de dar alimento para o seu filhote recém-nascido. O que eles fazem? Eles colocam uma focinheira, não sei como é que fala, cheia de espinhos, espinhos de metais. Quando o bezerrinho vai tentar chegar à mamãe para poder se amamentar, ela toma espetada e fica aquela relação complicada entre a mãe e o seu filhote, um ato covarde de um sistema satânico capitalista, porque não tem nenhum problema, a gente não vê nenhum problema no lucro, mas você lucrar fazendo covardia com seres inocentes que já são escravizados pelo sistema. O mandamento bíblico não vai botar mordaça no boi enquanto ele está debulhando, não. Ué, ele já está trabalhando para você, o que tem se na debulha ele comeu umas sementezinhas? Deixa de ser covarde. E aí a gente passa, com este princípio, passa-se para a humanidade. Em Israel tinha essa prática de açoites, né? Os irmãos não se entenderam, cidadãos não se entenderam, e de repente havia muitas práticas de açoite, quanto muitas histórias e tradições. Por exemplo, uma tradição diz que Israel, na verdade, nunca praticou os açoites. Uma outra tradição vai dizer que a questão do açoite servia com relação à injúria, à calúnia, quando eu difamei alguém, quando eu aviltei alguém, quando eu matei a personalidade de alguém ante a sociedade e essa pessoa fosse requerer, aí ordenava-se a questão do açoite, né? Amarrava-se a pessoa e ela tomava os açoites, que eram 40 açoites. Era uma coisa assim, eram 12 açoites no peito, né? E aí depois nós temos aí 14 num ombro e 14 no outro. Aí completava-se 40 açoites. E às vezes fazia, por exemplo, 13 no peito, 13 no ombro, 13 no outro, que aí dava 39, porque eles pensavam assim, vai que a gente esqueceu de contar, então eles costumavam dar 39 açoitadas. Isso em Israel. Disse também que no Império Romano, quando da crucificação, eles açoitavam, aliás, eles crucificavam o maldito, né, o visto como marginal, e depois o açoitavam. Além daquela tortura terrível de estar no madeiro, na cruz, na estaca, seja lá o que fosse aquilo, ele era açoitado em meio às tormentas. E aí o que se diz é que Jesus ele foi açoitado antes de ser crucificado, porque o Pilatos tinha uma esperança. Pilatos mandou açoitar Jesus antes dele ser crucificado, né, e não durante a crucificação, porque ele pensava o seguinte: para os judeus, talvez eles entendam o seguinte, já tomou os 40 açoites, e aí tá bom. Então a esperança do Pilatos é que Jesus, após o açoite, fosse libertado da cruz, mas a maldade que tinha tomado conta da humanidade, e particularmente dos judeus, era tão malévola que Jesus foi açoitado e mesmo assim depois, já desfalecido, foi crucificado, né? E o que isso traz para nós?
Primeiro é que, graças a Deus, a gente não precisa mais ter essas práticas, né? Segundo, mesmo quando é preciso ter uma prática tão punitiva, tão mortal de açoitar alguém, no Brasil, né, nossa cultura é formada por isso. Quantos escravos foram açoitados até a morte? Ainda tinha essa questão do material, né? Em Roma, fabricavam-se açoites com as pontas de dente ou de arame, quer dizer, não bastava bater na pessoa, castigá-la, fustigá-la. Em Israel ficou aquela tradição de fustigar com vara, né? Erroneamente interpretada, quando em Provérbios se diz que é para a gente corrigir o filho com vara, que era o horizonte que eles tinham naquele período. Nós temos meios mais evoluídos de educar alguém, mas como a gente adora a basicalidade, não, está na palavra, então eu vou bater, né? Com vara, como se fosse um elogio bater com vara. E aqui o que acontece? Essas maldades, graças às leis, não acontecem mais, num certo sentido, mas a gente continua açoitando uns aos outros com a língua. Aliás, a história da língua é muito associada à questão do açoite. Daí talvez os israelitas serem punidos quando eles usavam a língua para degenerar alguém, para zombar da dignidade de alguém. E aqui está dizendo, olha, se a punição for necessária, não deixe a punição se transformar num processo de desumanização. Por isso que era só até 40 açoites, porque passou disso, já não é mais punição, já não seria mais punição, seria agora a expressão da sua maldade. Você está descarregando o seu ódio, sua ira. Você imagina, né? Até onde vão os sentimentos humanos. Mas a pergunta que fica para todos nós é, até onde a gente que não faz mais essas práticas, pelo menos com os humanos, não andamos fazendo com os animais, conforme eu mostrei aqui a situação de uma vaca, para não falar de muitas outras situações, como que a gente tem controlado a nossa língua contra alguém? Como que a gente tem tratado aqueles que a gente acha que merecem punição? Porque respeito é uma questão de caráter. Eu tenho que saber respeitar até que está sendo castigado. Eu não posso zombar da derrota dos meus inimigos. Eu não posso ficar zombando até naquela coisa do eu avisei, ela se lascou, eu quero mais é que morram todo mundo. É isso que significa aviltar alguém. E o convite do Evangelho para a gente aqui em Deuteronômio é esse. Olha, quando a punição se fizer necessária, quando alguém precisar aprender pela tragédia, continue sendo humano. Fala de Deus me livre de passar por aquilo. Deus me livre de passar por aquilo. Eu até entendo que essa foi a única linguagem que alguém entendeu. Mas ainda assim, dói em mim. Porque a gente não pode perder a nossa humanidade. A gente não pode perder esse amor de Deus que foi derramado em nós. Esse é o convite. Não vamos aviltar o nosso próximo. Não vamos aviltar aquela pessoa que às vezes é muito difícil, né? A gente está vivendo no Brasil uma geração tão difícil de gente que está zombando da tragédia, que está indo às ruas, e aí a gente fica com aquele desejo secreto assim, adoeçam todos. Mas mesmo que uma coisa dessa acabe acontecendo, outros falam assim, eles não vão adoecer porque o vírus não quer gente de caráter perverso. Mas mesmo que isso aconteça, a gente precisa ter a humanidade de dizer o seguinte, esse vírus, essa doença, essa punição, essa praga, eu não desejo nem para o pior ser humano do planeta. E aí a gente deixa isso para Deus. Deus é que sabe as linguagens que as pessoas vão entender. Né? Ou para Deus por meio da autoridade. Quais são as leis que a Constituição ou o Código Penal do Brasil aprovam? Porque há pessoas que de fato não precisam passar pelo açoite, mas só vão conhecer os limites da existência quando forem pegas, quando forem presas, às vezes até injustamente, mas porque quis andar no meio da malandragem, apesar de todos os avisos. E aí, em acontecendo isso com as pessoas, a gente precisa, não é por falsidade, é por senso de humanidade mesmo, dizer, Senhor, abre a mente, os olhos para que entenda e seja salva disso, para que não seja aviltada. Porque o mesmo Deus que disse aqui que não era para se aviltar quem merecia a punição, também diz nos demais livros proféticos das Escrituras que Ele pune cabalmente aquele que zomba da desgraça do próximo. Né?
a gente não tem que zombar das desgraças do próximo, a gente tem que lamentar. Mesmo que esse próximo seja uma criatura muito difícil. Deus se deu por essa humanidade dura, difícil, sofrida, mas dura. Deus se deu, se derramou, foi crucificado. E é isso que Ele espera que a gente faça em relação aos nossos próximos, que são por vezes tão cabeça duras, que até usam Deus para se manter em suas durezas. Mas o que Deus diz é, está difícil para a pessoa, não vai dificultar mais aquilo que já está difícil para ela, não. Tem um mínimo de respeito, não vai aviltar o próximo. É isso. Que o Senhor nos abençoe.